Constituição Federal, a partir do artigo 218. Vamos lá direto ao assunto. Da ciência e tecnologia. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. Parágrafo 1º. A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. O parágrafo 2º diz que a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Questão de prova neste artigo 208, parágrafo 1º e 2º. O Estado brasileiro está preocupado com a tecnologia, com o desenvolvimento da ciência para exportação? De forma alguma. Como diz o parágrafo 1º, observe, a pesquisa científica básica receberá o tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o que? O bem público e o progresso das ciências. O bem público, o bem do povo, o bem da sociedade e o progresso da ciência. Olha, o mais importante eu acredito que seja no parágrafo 2º, a respeito de preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros. Olha, grife isso quando a sua prova trouxer alguma questão sobre ciência e tecnologia, você deve se lembrar. Solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo, a produção nacional e regional em cada estado e amplamente em modo nacional. Cuidado, problemas brasileiros. O Brasil não se preocupa com a exportação, até não se deve. A Constituição protege para que os softwares brasileiros, as tecnologias desenvolvidas no Brasil, sejam utilizadas aqui em nosso país. Nós temos no Brasil o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, o MCTI. Esse ministério ele está preocupado com o desenvolvimento da tecnologia e, como eu já falei e repito, redundância para a resolução dos problemas brasileiros. E esse ano teve um concurso, um edital em janeiro, com 75 vagas, para o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Olha, desastres naturais que ocorrem no Brasil. Portanto, é a preocupação e a questão possível de prova a respeito deste artigo 218, parágrafo 1º e 2º. Nós temos o parágrafo 3º, falando de outro assunto. O Estado apoiará a formação de recursos humanos na área de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Neste parágrafo 3º, fala-se dos programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal. Treinamento e desenvolvimento de pessoal. Portanto, o Estado está obrigado a fornecer capacitação e treinamento do pessoal que vai trabalhar nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia. E esses que exercerão essas funções, terão condições especiais de trabalho. Todo servidor público, o agente público, ou aquele que exerce função pública, ele tem a sua escala regular de trabalho e as suas condições conforme todos os outros funcionários. Esses não. Esses têm condições especiais de trabalho. Eles terão certas prioridades para que possam desenvolver o seu trabalho. O parágrafo 4º vem dizer que a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa e criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratique sistema de remuneração que assegurem ao empregado desvinculado do salário participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho. Quando se diz a lei apoiará, nós temos inúmeras leis que incentivam e apoiam o desenvolvimento da pesquisa tecnológica no Brasil, seja em âmbito nacional e âmbito regional, entre elas a Lei 10.973 de 2004, a Lei 10.973 de 2004. Essa lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e desenvolvimento industrial do país. Então, leis como essa, a lei, não a Constituição, a lei dará, então, incentivos às empresas
que vão utilizar do seu trabalho, dos seus funcionários, cuja criação seja adequada ao país, seja benéfica ao país. Então, portanto, a lei apoiará e estimulará essas empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratique sistemas de remuneração que assegure ao empregado, desvinculado do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho. Portanto, a formação de aperfeiçoamento desses profissionais será auxiliada, será por parte do Estado. O Estado vai ajudar, vai financiar, vai subsidiar o aperfeiçoamento deste pessoal que trabalha nessas empresas, ainda que sejam empresas privadas. E ainda está assegurado, a remuneração desvinculada do salário na participação dos ganhos econômicos. Alguém criou um software que vai ser utilizado, que vai ajudar o país no combate, por exemplo, às tragédias, às enchentes, que vai ajudar, por exemplo, na previsão do tempo e coisas assim. Este funcionário, este criador, ele vai ser garantido ele pela lei que ele receba desvinculado do salário ganhos econômicos, que ele possa receber desvinculado do seu salário uma participação no lucro daquilo que ele criou. Então ele vai acompanhar economicamente a evolução daquilo que ele criou, ele vai ter uma participação e aquilo vai ser desvinculado do seu salário. Então isso é garantido pela Constituição. O parágrafo 3º e 4º nós já vimos. Agora o artigo ainda o parágrafo 5º do 18 e depois do 219. O parágrafo 5º vem dizer o seguinte: é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. As receitas orçamentárias são aquelas que ingressam de forma definitiva no patrimônio. São recursos próprios do ente que poderão financiar políticas públicas, como essa que nós acabamos de ver. Elas podem estar previstas na lei orçamentária ou não, né? O fato dela não estar prevista na LOA, na lei orçamentária adicional, ou na lei orçamentária anual, ou nos créditos adicionais, não serve de parâmetro para a diferenciação da receita extra-orçamentária. Para sua prova, cuidado, se cair assim, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de receita extra-orçamentária, estará errado. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de receita orçamentária. Então eles podem, não estão obrigados, mas podem vincular parte dessas receitas, sejam receitas correntes, sejam receitas tributárias, seja receita patrimonial, seja receita agropecuária, seja receita industrial, tudo aquilo que ela arrecada, seja impostos e taxas, fazem parte da receita orçamentária. E ele pode, os Estados e Distrito Federal, aqui não fala municípios, eles podem vincular então parte dessa receita orçamentária a entidades públicas de fomento que incentivam ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Eles podem, portanto, eles têm essa faculdade. Com esse parágrafo 5º nós vimos que, se tratando de entidades públicas de fomento ao ensino e pesquisa, entidades públicas, nós temos aqui alguns exemplos. Temos a FAP, Fundo de Apoio à Pesquisa, FUNAP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, no estado de São Paulo, a FAPESP, entre outros. Então, esses estados e o Distrito Federal podem retirar parte dessa receita orçamentária e enviar a essas instituições que fomentam, apoiam o ensino e pesquisa científica e tecnológica. Encerrando esse vídeo, nós vamos falar do artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos de lei federal. Quando nós falamos aqui no artigo 219 de lei federal, nós temos que nos reportar à lei 8248 de 1991.
essa lei teve alguns artigos revogados, o artigo 1º, 2º, 3º foram revogados. Mas o artigo 3º não, e vem o artigo 3º dessa lei vem dizer que os órgãos, entidades da administração pública federal, etc, 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 ela vai dar preferência nas aquisições de bens e serviços de informática à automação, a compra de brasileiros, bens e serviços de tecnologia desenvolvidos no país, bens produzidos com recursos brasileiros, e por aí vai. Então, são leis, lei federal que existem outras leis, mas em especial essa, que vem proteger o mercado interno, priorizar a aquisição de produtos de tecnologia brasileiro. Então, esse artigo 219 vem dizer isso. O mercado interno, ele é patrimônio nacional, ele faz parte, ele integra o patrimônio nacional e será incentivado desse modo a viabilizar o desenvolvimento cultural. Se o Brasil fosse concorrer de igual para igual com, por exemplo, software da Microsoft, ele não ia vencer nenhum, porque eles vão conseguir preços menores, eles vão conseguir muitas vezes um material melhor. Então, está incentivando essa lei federal, entre outras leis, está incentivando o mercado interno, porque ele é patrimônio nacional. Então é isso que está dizendo aqui, isso é uma questão interessante. Guarde essa informação, que o mercado interno integra o patrimônio nacional e que lei federal vai garantir a proteção deste mercado interno contra a concorrência desigual internacional. Aqui nós terminamos esse vídeo, porque no próximo nós daremos início a um novo assunto que é comunicação social. Até a próxima.